A ciência nunca para de evoluir e cada vez mais há descobertas tanto de coisas do passado quanto novas coisas que nos ajudarão com problemas futuros. Diversas pesquisas, todos os anos, são iniciadas e outras são concluídas, de modo que sempre há diversos resultados sobre várias dúvidas em diversos campos diferentes. Aqui então estão listadas algumas dessas incríveis descobertas dos últimos 5 anos. Manipulação da memória, 2013. Pesquisadores do Centro de Genética do Circuito Neural do Instituto de Tecnologia Icahn, Massachusetts, anunciaram ser capazes de criar uma memória falsa em um camundongo. Estes cientistas relataram ter feito camundongos acharem ter recebido um choque elétrico em um lugar, mas isso teria acontecido em um local completamente diferente. Não foi exatamente escrever uma memória a partir do nada, mas conectar dois tipos diferentes de recordações. Pode não parecer grande coisa, mas não é difícil imaginar um caminho se abrindo para a manipulação da mente capaz de tratar transtornos de estresse pós-traumático. O neurocientista Miguel Nicoleles, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, conseguiu conectar os cérebros de 2 ratos através da internet, possibilitando assim que eles se comunicassem e praticassem as mesmas ações. Um dos ratos estava na Carolina do Norte, enquanto o outro estava em um laboratório em Natal, aqui no Brasil. Vasos linfáticos no cérebro, 2015. Essa descoberta dessa parte essencial do nosso sistema imunológico também está presente no cérebro. Promete abrir um caminho para estudos relacionados a distúrbios neuroimunes, como Alzheimer e a esclerose múltipla, o que potencialmente levaria a novos tratamentos médicos. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e encontrou estruturas similares aos vasos linfáticos interligadas aos canais venosos presentes entre as camadas da dura mater no cérebro de camundongos, o que indica que também estão no cérebro humano. O cérebro era visto até então como uma das poucas partes do nosso corpo de grande importância, mas ainda assim que não possuía o sistema imunológico. Antes, o questionamento era como o sistema imunológico respondia ao cérebro, mas depois desta descoberta, o foco mudou para como é a interação neuroimune, já que era algo que não podia ser estudado, mas provou-se comportar como qualquer outra parte atacada pelo sistema imunológico. Antes, não sabia-se exatamente como a resposta imunológica chegava ao cérebro. Agora, como é possível ter uma rota dessa resposta a uma área mais ampla de estudo para saber como esses distúrbios neuroimunes interagem com estes vasos linfáticos do cérebro e como o sistema imunológico influencia nisso? A descoberta foi possível graças a Antoine Levy, pesquisador em pós-doutorado no laboratório de Kipnis, e desenvolveu um método que permitiu reconstruir as meninges dos camundongos em uma única lâmina, de forma que pudesse ser completamente estudadas, e assim foi possível detectar os vasos linfáticos. De acordo com ele mesmo, o procedimento em si foi fácil, se tratando de fixar as meninges na caixa craniana, de forma que o tecido ficasse preso na sua condição fisiológica, e só então foi dissecada, o que tornou possível notar estruturas semelhantes com vasos e levou o pesquisador a fazer uma série de testes para saber se estas estavam ligadas ao sistema linfático. Esses vasos conseguiram se esconder por muito tempo, pois além de serem muito pequenos, eles estão posicionados junto a um importante vaso sanguíneo que, por sua vez, acaba o camuflando. Ondas gravitacionais, 2016. Novamente foi provada uma das teorias do pai da relatividade,
Pesquisadores do Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, o LIGO, foi o primeiro observatório a detectar a existência de ondas gravitacionais, o que recebeu o título de maior descoberta astronômica do ano de 2016. O que Albert Einstein propôs há um século era algo simples. A gravidade precisa ser uma força como todas as outras, que se baseava no fato de que o eletromagnetismo possuía suas próprias ondas, então, por conseguinte, a gravidade, que é responsável por unir galáxias, também teria uma própria espécie de onda. A grande questão era encontrar algum sinal indicando a veracidade deste fenômeno, já que a suspeita de condições que condicionariam ondas gravitacionais capazes de deformar o espaço-tempo seria um evento de colisão entre dois buracos negros. Foi exatamente isso que o LIGO encontrou e investigou. Esse embate aconteceu há 1 bilhão de anos-luz e foi refletir na Terra apenas em fevereiro de 2016. Esses dois buracos negros, com massa equiparada a 35 e 30 sóis, teriam originado um nome buraco de 62 massas solares, liberando energia equivalente a 3 sóis e um tsunami gravitacional. Antes do LIGO, em 2014, um outro observatório do Polo Sul disse que tinha encontrado indícios das tais ondas, mas não conseguiu provar isso. Por conta disso, o LIGO passou 5 meses analisando dados de seus detectores a laser, sem chamar atenção. Em junho de 2016, veio o anúncio definitivo deste fenômeno, que pode indicar o caminho para respostas quanto ao Big Bang e a matéria escura. Caverna de Bruniquel, 2016. Localizada no sul da França, a Caverna de Bruniquel contém um cenário um tanto quanto curioso. Centenas de estalagmites foram arrancadas do chão da caverna pelo homem de Neandertal e usado na construção de complexas estruturas circulares, e estas possuem cerca de 176.500 anos. O que significa que tudo isso surgiu bem antes dos humanos modernos chegarem ao continente euroasiático. A caverna abriga tesouros dos nossos antepassados bem longe da entrada das grutas, o que indica que, além de ter sido bastante explorada, provavelmente foi habitada por um período de tempo. Não há dúvidas de que foram obras de homens, e ainda foram encontradas marcas de queimaduras em 400 pedras indicando a produção de fogo ali. Além disso, em uma região da gruta, foram encontrados ossos queimados que poderiam indicar uma zona dedicada a festas ou rituais. O mais incrível nessa descoberta, além da idade do local, é a prova de que o homem de Neandertal possuía cultura sem influência dos homens modernos, apoiando a teoria de que a cultura humana e o simbolismo surgiram espalhadas pelo mundo e em diferentes povos ao longo dos 200 mil anos. Reversão de envelhecimento em ratos, 2017. David Sinclair, pesquisador principal da University of New South e da Harvard Medical School, e sua equipe em 2013 já haviam anunciado seus resultados relacionados ao rejuvenescimento em ratos utilizando um composto conhecido como NAD+, no qual tinha maiores quantidades presentes nas células dos ratos jovens, e ao serem inseridas nos ratos velhos, estes começaram a rejuvenescer. Após uma semana de tratamento, não era possível distinguir as células dos ratos idosos das células dos ratos novos, afirmou o pesquisador. Mas para pensar nestes procedimentos voltados para a medicina, ainda era necessário muito estudo da interação dessa coenzima com o corpo. Assim, Sinclair iniciou um novo estudo com sua equipe, onde detalhou como ocorrem os processos de danos do DNA por conta do envelhecimento, onde um componente chamado PARP é responsável pela reparação do DNA e consegue fazer isso a partir da grande quantidade de NAD+, presente nas células. Mas como este diminui com o passar dos anos, o PARP começa a diminuir e assim os danos aparecem. A equipe já está colaborando com a NASA em busca de utilizar essas descobertas para assim proteger os astronautas da radiação espacial durante a sua missão de 4 anos a Marte.
na qual tudo indica hipóteses de 100% de chances destes astronautas contraírem câncer e 5% de suas células morram. Estas pesquisas também são voltadas para aqueles que sobreviveram ao câncer infantil e similares, já que 96% destes irá sofrer de uma doença crônica por volta dos 45 anos, como Alzheimer, doença cardiovascular, entre outros cânceres não relacionados com o anterior. E aí, o que achou de todas essas descobertas? Deixe nos comentários quais outras você ouviu falar. Não esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de uma curiosidade.